Seu coração acelerou quando viu o pai, Manuel, irromper no quarto, segurando uma carta amassada. Você é um mentiroso. Como ousou esconder isso de nós? Gritou Manuel, jogando a carta no rosto de João, revelando fotos íntimas dele com Miguel, o homem que ele amava em segredo. A família de João era tradicional, enraizada nas colinas de Alfama, em Lisboa, onde as lendas antigas se misturavam com a rigidez católica. Manuel, um pescador aposentado, sempre sonhara com um filho que perpetuasse o nome da família, casado com uma boa mulher portuguesa. Mas João, aos 25 anos, carregava um segredo que o consumia, sua atração por homens. Ele havia conhecido Miguel em uma manifestação contra a desigualdade social no Terreiro do Paço, onde as vozes ecoavam por direitos iguais. Miguel, um professor de história de 35 anos, divorciado e com uma filha pequena, representava tudo o que João desejava: inteligência, paixão e uma liberdade que ele invejava. Naquela noite fatídica, João havia decidido confrontar seus sentimentos. Ele marcara um encontro com Miguel em um café escondido nas ruelas de Bairro Alto. Eu não aguento mais viver assim, confessara João, as mãos tremendo enquanto segurava a xícara de café. Miguel olhara para ele com olhos compreensivos, mas cautelosos. João, você sabe o risco. Sua família. A sociedade aqui em Portugal ainda julga. Mas o beijo que se seguiu selou um pacto silencioso, um que João sabia que poderia destruir tudo. Dias depois, a carta anônima chegou. Alguém os vira, alguém que queria punir. Manuel, furioso, trancou João em casa, proibindo-o de sair. Você vai se endireitar, ou eu te deserdarei, ameaçou. A mãe de João, Maria, chorava no canto da sala, rezando o terço. Ela amava o filho, mas o medo do que os vizinhos diriam a paralisava. João sentia o peso da culpa esmagando seu peito. Como poderia trair as expectativas da família por um amor que a sociedade via como pecado? Enquanto os dias passavam, João refletia sobre sua infância. Crescer em uma casa onde o machismo reinava absoluto o forçara a reprimir seus sentimentos. Aos 15 anos, ele havia se apaixonado por um colega de escola, mas o bullying o silenciara. Agora, com Miguel, era diferente. Miguel o fazia-se sentir vivo, discutindo literatura e política até altas horas. Mas o preço? Isolamento. Amigos se afastavam, sussurrando sobre aquele tipo de gente. João decidiu ligar para Miguel em segredo. Eles sabem, sussurrou ele pelo telefone. Miguel pausou, sua voz grave. Vamos lutar por isso, João. Mas você precisa escolher, sua família ou nós. A escolha dilacerava João. Ele amava os pais, apesar de tudo. Manuel o ensinara a pescar no Tejo, Maria o consolara em noites de tempestade. Mas negar seu amor por Miguel seria negar a si mesmo. Naquela semana, uma reunião familiar foi marcada. Tios e primos vieram, transformando a casa em um tribunal. Isso é uma fase, João. Vá à igreja, confesse, disse o tio Antônio, um padre devoto. João ficou em silêncio, o coração batendo forte. Ele queria gritar que o amor não era pecado, mas as palavras travavam na garganta. Miguel mandara uma mensagem: estou aqui por você. Mas o confronto só começava. À noite, João escapou pela janela, correndo pelas ruas empedradas até o apartamento de Miguel. Eu não posso perder você, disse, abraçando. Miguel o beijou, mas com hesitação. E sua família? Eles vão te odiar. João sabia que sim, mas naquele momento, o amor parecia valer o risco. No entanto, uma sombra pairava. Quem enviara a carta? Era um vizinho. Um amigo ciumento. A paranoia crescia. Dias viraram semanas de tensão. Manuel cortou o contato, Maria ligava chorando. João se mudara temporariamente para Miguel, mas o peso da rejeição o consumia. Ele perdia peso, noites insones pensando nas escolhas. Eu traí eles por você, murmurava para Miguel. Este respondia, não é traição, é ser verdadeiro. Mas a sociedade portuguesa, com suas raízes conservadoras, não via assim. Notícias de discriminação enchiam os jornais, e João temia pelo futuro. Um dia, Miguel revelou seu próprio segredo: sua ex-mulher, Ana, lutava pela custódia da filha, usando a orientação de Miguel contra ele.
Se souberem de nós, eu perco tudo, confessou. João sentiu uma pontada de traição. Miguel não havia contado antes. A confiança abalada, João questionava tudo. Era amor ou conveniência? O conflito interno de João intensificava. Ele viajava de trem para o Porto, buscando clareza nas margens do Douro. Lá, encontrou um velho amigo, Pedro, que era abertamente gay. Você precisa lutar, mas prepare-se para o preço, aconselhou Pedro. João retornou a Lisboa determinado, mas o destino tinha outros planos. De volta a Lisboa, João confrontou o pai em uma reunião tensa no café da família. Manuel, com olhos vermelhos de raiva, disse: "Você me envergonha. Saia da minha vista." As palavras cortaram como facas, e João saiu correndo, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele não esperava que o pai o expulsasse para sempre, mas agora, sem lar, dependia inteiramente de Miguel. Miguel o recebeu de braços abertos, mas a tensão crescia. A filha de Miguel, Sofia, de 8 anos, começava a questionar. "Por que o tio João mora aqui?" perguntava inocentemente. Miguel mentia, dizendo que era um amigo precisando de ajuda. João se sentia um intruso, um segredo vivo. Ele ajudava com as tarefas domésticas, mas o peso da mentira o sufocava. "Eu sou uma carga para você", disse uma noite, enquanto jantavam pastéis de nata. Miguel negava, mas João via a dúvida nos olhos dele. A pressão social aumentava, colegas de trabalho de Miguel sussurravam, e uma promoção foi negada. "Eles sabem", Miguel confidenciou. João se culpava. Ele procurava emprego, mas o estigma o seguia. Em entrevistas, olhares julgadores o faziam gaguejar. A economia portuguesa, ainda recuperando de crises, não ajudava. Uma reviravolta veio quando Maria ligou secretamente. "Volte para casa, filho. Seu pai está sofrendo." João hesitou. Ele amava Miguel, mas a família era sangue. Ele marcou um encontro com a mãe no Mosteiro dos Jerónimos, onde a grandiosidade histórica contrastava com sua dor pessoal. "Eu não escolhi ser assim", explicou João. Maria chorou. "Eu sei, mas a sociedade. O que dirão?" Eles se abraçaram, mas o abismo permanecia. Enquanto isso, a identidade do delator se revelava. Era o primo de João, Luís, motivado por inveja e homofobia. Luís confrontou João em uma rua movimentada. "Você destruiu a família", gritou. João rebateu: "Você me traiu por quê?" "Medo de ser como eu." A briga quase virou física, mas pedestres intervieram. João voltou para Miguel machucado emocionalmente. Miguel, vendo o sofrimento, sugeriu terapia. Eles foram a um psicólogo enxeado, especializado em questões LGBT. O terapeuta, Dra. Silva, ouviu pacientemente. "Vocês precisam enfrentar os conflitos internos primeiro", aconselhou. João desabafou sobre a culpa, Miguel sobre o medo de perder Sofia. As sessões ajudavam, mas o mundo exterior pressionava. Uma crise maior surgiu quando Ana, a ex de Miguel, descobriu sobre João. Ela invadiu o apartamento, gritando: "Você está expondo minha filha a isso." Miguel defendeu: "João é parte da minha vida." Ana ameaçou o tribunal. João se sentiu culpado novamente. "Talvez eu deva ir embora", disse. Miguel negou, mas a dúvida plantada germinava. João começou a voluntariar em uma associação LGBT em Lisboa, encontrando apoio em histórias semelhantes. Lá, conheceu Tiago, um ativista carismático. Tiago o encorajava: "Lute pelos seus direitos." João se sentia empoderado, mas isso criava ciúmes em Miguel. "Você passa muito tempo lá", reclamava. João respondia: "É para nos ajudar." A tensão culminou em uma discussão feroz. "Você me usou para se rebelar", acusou Miguel. João rebateu: "E você me esconde como um segredo sujo." Eles se separaram por uma noite, João dormindo em um banco no mirador da Senhora do Monte, contemplando a cidade iluminada. A solidão o forçou a refletir: valia a pena o amor se custava tanto? No dia seguinte, reconciliaram-se, mas o dano estava feito. Manuel adoeceu, e Maria implorou que João voltasse. Ele foi ao hospital, onde o pai, fraco, murmurou: "Eu te amo, mas não entendo." João chorou:
Tente, pai. Era um passo pequeno, mas significativo. Com Manuel no hospital, João dividia o tempo entre visitas e Miguel. A família começava a rachar, alguns parentes apoiavam, outros condenavam. A tia Rosa, progressista, defendeu João: o amor é amor. Mas o tio António insistia em exorcismo. João sentia o conflito moral, era certo impor sua verdade à família. Miguel enfrentava sua própria batalha. No tribunal pela custódia, Ana usou fotos de João e Miguel. O juiz, conservador, questionou: isso afeta a criança? Miguel argumentou pela igualdade, citando leis portuguesas de casamento gay desde 2010. Mas o preconceito persistia. João testemunhou, tremendo: somos uma família também. O verdito pendia, aumentando a ansiedade. Em meio ao caos, João descobriu uma traição. Miguel havia se encontrado com Ana secretamente, tentando um acordo. Foi para proteger Sofia, justificou Miguel. João se sentiu traído. E nós? Você me sacrificaria. A confiança abalada, eles discutiram novamente. João saiu, vagando pelas praias de Cascais, questionando se o amor resistiria. De volta, ele confrontou Luís, o primo traidor. Em um bar em Cais do Sodré, Luís admitiu: eu fiz para te salvar. João rebateu: você me destruiu por medo próprio. Luís, chorando, revelou sua própria luta interna com atração por homens. Eu invejo sua coragem. Era uma reviravolta, o inimigo era vítima também. João perdoou, mas o dano perdurava. Ele ajudou Luís a buscar ajuda, fortalecendo sua resolução. Com Miguel, eles reconectaram em uma viagem a Sintra, onde os palácios mágicos inspiravam esperança. Vamos enfrentar juntos, prometeram. Mas a realidade batia, Manuel piorava, culpando o stress. Maria confidenciou a João: seu pai viu você com Miguel uma vez. Ele enviou a carta. O choque, era o pai. Manuel admitiu no leito: eu queria te forçar a mudar. João, devastado, questionou: por que odiar meu amor? Manuel respondeu: medo de te perder para o mundo. A revelação uniu e dividiu. João escolheu ficar com Miguel, mas visitava os pais. A sociedade reagia, petições online apoiavam casais LGBT, mas haters atacavam. João se tornou ativista, falando em eventos. Tiago ajudava, mas criava tensão com Miguel. Uma decisão crucial: Miguel ganhou custódia parcial, mas Ana exigia que João se afastasse. Escolha, eu ou ela, disse Miguel a João. Não, era o oposto. João disse: não me faça escolher. Mas o ultimato veio. O ultimato de Ana forçou Miguel a decidir. Se João ficar, eu levo Sofia para longe, ameaçou. Miguel, dilacerado, pediu tempo a João. Eu te amo, mas ela é minha filha. João entendeu, mas doía. Ele se afastou temporariamente, morando com Tiago na associação. Lá, a solidão o consumia, questionando se o amor valia o sacrifício. Tiago se aproximou, oferecendo conforto. Você merece alguém sem bagagem, disse. João resistiu, leal a Miguel. Mas uma noite de fraqueza, eles se beijaram. Culpa imediata: isso foi errado. Tiago insistiu: Miguel te machuca. João confessou a Miguel, esperando o fim. Miguel perdoou: eu entendo a dor. Mas a confiança rachou mais. Eles tentaram reconstruir, mas Manuel morreu subitamente. No funeral em Alfama, João chorou, culpando-se. Maria o consolou: ele te amava, no fundo. A família se uniu brevemente, mas o luto expôs feridas. João herdou a casa familiar, mas com condições: viva direito, disse o testamento. Ele desafiou, vendendo parte para apoiar a associação. Isso enfureceu parentes, levando a brigas judiciais. Miguel apoiava, mas sua própria vida desmoronava, perdeu o emprego por escândalo. Desempregados, eles lutavam financeiramente. João trabalhava em bicos, Miguel dava aulas particulares. A pressão testava o relacionamento. Talvez sejamos tóxicos um para o outro, disse João. Miguel negou, mas duvidava. Uma oportunidade surgiu:
um emprego para João em Faro, longe. Vá, reinicie, sugeriu Miguel. João recusou, sem você, não. Mas Sofia adoecia, e Ana culpava o stress. Miguel viajou para ajudá-la, deixando João sozinho. Na ausência, João refletiu sobre escolhas. Ele escreveu uma carta para Maria: Mãe, eu sou quem sou. Ela respondeu: Venha jantar. Um reencontro tenso, mas curador. Maria aceitava devagar. Miguel retornou, mas mudado. Eu conversei com Ana. Ela aceita nós, se formos discretos. João revoltou-se: discretos. Como esconder? A discussão escalou para separação temporária. João viajou sozinho para o Alentejo, buscando paz nas planícies. Lá, encontrou inspiração em histórias locais de resiliência. Ele decidiu, lutaria abertamente. De volta a Lisboa, João organizou uma manifestação pela igualdade, falando publicamente sobre sua jornada. A multidão aplaudia, mas atas vaiavam. Miguel assistiu de longe, orgulhoso mas temeroso. Após, eles se reconciliaram. Eu errei em esconder, admitiu Miguel. Mas Luís reapareceu, revelando que ajudara Ana com informações. Eu queria te punir mais. João, furioso, cortou laços. A traição múltipla o endurecia. Ele questionava amizades, família, amor. Sofia melhorou, e Ana, vendo o sofrimento, abrandou. Talvez eu esteja errada, disse em uma reunião. Eles concordaram em coparentalidade amigável. João se aproximou de Sofia, tornando-se tio. A família de João evoluía, Maria visitava, cozinhando bacalhau para eles. Primos se desculpavam. Mas o tio António persistia no julgamento, causando rixas. João e Miguel casaram em uma cerimônia simples no cartório, com amigos LGBT. Felicidade, mas sombras, sociedade ainda discriminava. Um ataque verbal em público os abalou. João perdeu um emprego por ser gay, processando por discriminação. O caso ganhou mídia, tornando-o figura pública. Pressão aumentava, mas fortalecia. Miguel duvidava novamente: isso é demais para Sofia. Discussão: você quer desistir? João acusou. Miguel negou, mas o cansaço era visível. Uma crise final. Tiago confessou amor por João. Deixe-ele. João recusou, mas a tentação existia. Ele contou a Miguel, que reagiu mal: vá com ele então. Separação. João, sozinho, refletia sobre danos. Ele ajudava outros na associação, encontrando propósito. Maria o apoiava: você é forte. Meses após a separação, João prosperava como ativista, falando em conferências. Miguel, com Sofia, mantinha contato amigável. Eles se encontravam ocasionalmente, nostalgia pairando. Uma reunião inesperada em Belém: sinto sua falta, disse Miguel. João admitiu o mesmo. Eles reconectaram devagar, reconstruindo confiança. Ana aprovava, vendo felicidade. A família aceitava, Maria organizava jantares, Sofia chamava João de padrinho. Luís se redimiu, buscando terapia. Mas o preço pago: amizades perdidas, saúde mental abalada, carreiras impactadas. João questionava se valera. Em um evento, João debateu publicamente: o amor justificador. Multidão dividida. Eles viveram juntos novamente, mais fortes. Mas João sempre se perguntava: as escolhas foram certas? Foi certo João priorizar seu amor apesar de destruir laços familiares iniciais?